presença de 3 ilustres poetas, nascidos no Amazonas: Aldísio Figueiras, nascido na capital; Elson Farias, em Itacoatiara; e Celto Braga, em Beija-Costa. Uma conversa mais que representativa da literatura da nossa gente. O tema deste encontro, que faz parte do Festival Literário de Manaus. Pode ficar à vontade. Então, convido Elson Farias, Celto Braga, Aldísio Figueiras, para compor a mesa. Roda, na verdade, né? Está chegando a mesa. Eu inicio com uma rápida apresentação dos nossos convidados. Elson José Bentes Farias nasceu em Roseiral, município de Itacoatiara. Ao chegar a Manaus, ingressou no movimento de renovação das letras, representado, daqui a pouco já foi falado sobre o Clube da Madrugada. É membro da Academia Amazonense de Letras, da qual foi presidente 2 períodos, de 2004 até 2007. Com alguns companheiros, fundou em Manaus a União Brasileira de Escritores do Amazonas, tendo sido seu primeiro presidente. Autor de dezenas de obras de poesia, de prosa, infanto-juvenis, das quais eu destaco a coleção As Aventuras de Zezé, de antologias e ensaios. Também a mais recente obra literária que foi mencionada anteriormente, O Verso Claro, de Thiago de Mello, que saiu na edição deste ano, publicada este ano pela editora Valeiro, na qual analisa a produção de Thiago de Mello. Celto Braga nasceu no município de Benjamin Constant, no Amazonas, formado em letras pela PUC. Celto Braga é membro da União Brasileira de Escritores e autor das obras poéticas, cito algumas aqui: Cordel Verde, Entranhas do Mato, O Eco das Águas, publicadas em formato de livro. Também Canoa, Música de Popa, Poesia e Prosa, Chamando o Vento, Natal na Floresta e CDs. E registro também as participações especiais de Thiago de Mello e Alcides Del, todas abordando traços significativos da cultura amazônica. É cantor e poeta amazonense, conhecido por integrar o grupo Raízes Caboclas por mais de 25 anos. Recentemente deixou Raízes Caboclas para se dedicar a um outro projeto, o Imbaúba. Retrata a vida e a cultura amazonense em suas produções e composições. Aldísio Figueiras é compositor, poeta e jornalista. Nasceu em Manaus. A sua estreia literária aconteceu em 1968, com o livro de poemas Estado de Sítio, que teve circulação proibida pela censura. Porto de Lenha, um dos maiores sucessos da música regional, foi composta por Aldísio em parceria com o compositor Domingo. É membro da Academia Amazonense de Letras, destaca também algumas obras: Malária e Outras Canções Malignas, A República Muda, Manaus, As Muitas Cidades. Eu passo então agora a nossa roda de conversa. Eu vou sentar juntamente com nossos ilustres poetas e vou pedir inicialmente para cada um falar um pouco sobre a sua trajetória, em torno de 5 a 10 minutos para cada um, e depois a gente continua o bate-papo. Democraticamente. Não dá certo. Não dá. Então, democraticamente nada dá certo. Começa com ela, você vai seguir. Não, é isso mesmo. Sua apresentação, só outra apresentação. Democraticamente, eu vou seguir. Tá bom. Está bem. Está funcionando? Tá. É o seguinte,
Para um homem de 87 anos, é difícil de falar em 5 minutos sobre a sua vida, sobre a sua experiência. Eu trabalho já com poesia, literatura, há 60 anos. E também seria difícil para mim. Eu escrevo todo dia, de manhã. Quando encontro alguém que queira editar meu livro, eu edito logo. Graças a Deus, a editora Valer tem atendido muito. Eu acho que escrevo até demais, né? Mas eu acho que essa experiência do contato com a literatura é muito bom. A gente sempre está se renovando, não é? A gente se renova quando a gente escreve um poema, quando a gente escreve um texto de prosa, quando a gente escreve uma história infanto-juvenil. Toda vez que a gente faz isso, a gente está se renovando, né? A gente está, ao mesmo tempo, usufruindo de um tempo que parece que passou e que, em verdade, não passou, ele está presente. De modo que essa é a minha experiência com a literatura. Muito obrigado. E 87 anos, fulminante, né? Bom, eu só tenho 76, acabou. Gente, eu sou de Manaus, não tenho culpa. Meu pai nasceu em Cruzeiro do Sul, no Acre. Minha mãe nasceu em Roraima, terra do diamante, por isso ela se chamava Diamantina. E resolveram casar para eu nascer em Manaus. Todo nortista pega o Ita no norte e vai para o Rio morar. Eles ficaram aqui. Então, eu sou amazonense de Manaus há 76 anos. Saí algumas vezes daqui para conhecer o aeroporto, o hotel e nada mais. Até hoje eu não sei, se eu não olhar para cima, eu não descubro o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Não sei onde fica isso. E por que isso? Chegou um momento que eu viver em Manaus, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Paris, é estar vivo em algum lugar. E o meu mistério é descobrir o estar vivo. Isso me interessa. Eu sou um poeta urbano. Vocês hoje têm a oportunidade de estar diante de 3 exemplares da poesia que se pratica no Amazonas. Com um pouco menos de modéstia, eu posso dizer, que se pratica na Amazônia. Embora seja meio suspeito dizer isso, porque nós não sabemos o que acontece no Acre, nós não sabemos o que acontece em Roraima, no Amapá, no Pará, que é muito mais próximo de nós, mais pelo oeste do Pará, porque tem mais paraense em Manaus do que amazonense, e o amazonense é um povo em extinção. Por isso que a Assembleia Legislativa aqui se esmera em dar diploma de amazonense para todo mundo que chega aqui. Eu vou pedir o meu. Não tenha pressa. Essa fila anda mais rápida do que a do SUS. E o Antônio Loureiro, o nosso companheiro da Academia Amazonense de Letras, que é médico e escritor, disse que o DNA do amazonense está no Pará. Porque os índios eram descidos daqui para o Pará. Os que tinham mais sorte iam para a Europa, não iam para o Rio de Janeiro. Então, e um cineasta uma vez me disse que se quisesse escrever, fazer um filme sobre a história de Manaus, teria que ser filmado em Belém. Porque o amazonense de Manaus, existem 2 tipos de amazonense. O de Manaus e aquele que o amazonense de Manaus diz que estão nos interiores. E haja interiores para isso, né? O amazonense de Manaus, ele tem a mania de apagar a pista por onde ele passa. Ele destrói os monumentos urbanos, como destruiu os aldeamentos aqui. Até os cemitérios indígenas foram destruídos.
E agora estão inventando a fumaça que é para apagar a cidade, para não dizer que nós estivemos aqui. Eu acredito que isso seja um sentimento de culpa, um remorso de estar vivo aqui. Essa é a linha de pesquisa minha. O meu reino é deste mundo. Eu sou um poeta urbano, laico, e falo em português apenas. Não leio outra língua que não seja traduzida para o português. Apesar de ter ouvido muito bolero no rádio, porque a nossa raiz musical é o rádio. Não é o tantã dos indígenas, não é nada disso. Nem dos negros. Aqui de Manaus é o rádio que tem a nossa raiz musical. O nosso ouvido é... E a nossa primeira preocupação com a imagem é tentar descobrir o que tinha dentro do rádio que falava e cantava e tocava. Essa é um grande exercício de imaginação da nossa infância. Depois ficamos mais depravados sobre o cinema, esse tipo de coisa. Mas antes o segredo era aquela caixinha sonora. Eu tive a sorte de ver uma caixinha de imagem, antes de um cinema de tela que era grande. Eram umas caixinhas que o cara fazia na beira do Igarapé de Manaus. Era uma coisa chinesa, acho que era um cinema de sombra, né? Uma coisa desse tipo. E que não podia entrar criança, porque era só sacanagem que tinha. Só os homens adultos que iam para lá. Era pornografia geral, e movimentada. Né? Mas eu consegui entrar ali e ver aquela imagem, eu achava fantástico. Depois, como jornalista, fui atrás dessa pessoa e não achei mais. Porque ninguém acha nada que você queira aqui em Manaus que te segure uma lembrança. Bom, mas eu estou falando mais do que alguém que tem 87 anos, que eu me sinto já envergonhado, acho que eu estou mentindo já. Eu estou mentindo já para vocês. Por favor, desculpe, eu sou poeta. Estou usando o meu tempo, pode dar. Eu estou usando o tempo dele, obrigado. O Elson quer que eu chegue aos 87 anos. Muito obrigado. Ele quer que... O Elson quer que eu chegue aos 87 anos. Eu vou chegar. Espera um pouco, não vai devagar, não vai com pressa não, que eu ainda estou Cláudio Pérez. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Ainda boa tarde, né? Pela orientação que eu recebi, nesse momento a gente tem que se apresentar, e o que nos impulsionou a fazer poesia. O que realmente nos impulsionou a sermos poetas e escritores. Como foi anunciado, eu digo que nasci em Benjamin Constant, porque cheguei lá com 6 anos de idade. Saí de Manaus em 58, com 6 anos. Morei na cidade flutuante, ali na beira do rio, na rua Nova, lá do Educantes. E numa lancha, daquela chatinha chamada Inca, 17 dias da direção de Benjamin Constant, eu fui ouvindo vários nordestinos numa rodada à noite, sempre que se faziam, recitando seus cordéis. Meu pai gostava de cordel, meu pai adotivo, e este foi o meu primeiro impulso, gostar da poesia através do cordel, porque contava uma história, tinha uma musicalidade que agradava aos ouvidos. Nesse tempo, quando nós chegamos em Benjamin Constant, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, era um vilarejo ainda. E à noite sempre esses nordestinos, nos terreiros de Benjamin Constant, se encontravam, e era o show que a gente... Era a nossa diversão, era a nossa viagem, era
tudo que um menino gostava de ouvir, presenciar. Como uma ocasião, nunca vou esquecer, quando caiu, numa salinha, caiu uma lagartixa, e um dos poetas, num gesto de improviso, disse: valha-me Nossa Senhora, caiu aqui uma trixa, é carne que não se come, é couro que não se espicha, por favor, dona de casa, pega um pau, mate essa bicha. Essas coisas marcaram a minha memória, e com 11 anos de idade, na sala de aula lá no Imaculada Conceição, a irmã Joselina primeiro deu a fundamentação de como se fazer um texto poético, e na outra semana nós fomos colocados na condição de fazermos um poema. Com 11 anos, ela deu, olha aqui, o mote é: façamos o bem sem repararmos a quem. E eu fiz o seguinte poema: façamos o bem, mas bem feito, bem faz ao coração, e este bem nascido do nosso peito vem de novo encher as nossas mãos. O bem suprime o mal, e o mal desfeito é como um adubo que fecunda o chão, é uma semente depositada a jeito na cova, é trigo depois pão. Bem razão tem quem diz, e bem o cremos. Façamos o bem sem repararmos a quem. Ganhei em primeiro lugar, recebi um livro. Hoje eu não fui sorteado, mas estou com meu número aqui, 52, não, acho que vou ser sorteado ainda. O meu primeiro aplauso, e gostei do aplauso. A partir daí tomei interesse e gosto pela poesia, o que foi reforçado aos 14 anos, quando no auditório do nosso colégio, um poeta argentino fez um recital. Como a gente lá fala espanhol, todo mundo compreende espanhol, tudo que aquele poeta dizia eu enxergava, e eu sonhei, a partir daquele dia, ser parecido com Adriano. E ao longo desse tempo, já mais de 50 anos, eu estou com 71, a minha peleja é ser um Adriano na vida. E hoje, afortunadamente, já consigo perceber na plateia, muitas vezes, pessoas enxergando e se comovendo com meus versos. Tudo isso foi reforçado quando eu fui estudar em 79 no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, e lá, com saudade da minha terra, vendo uma outra cultura, sabendo-me ignorante dos nossos valores, não gostava de mato, não gostava de água, porque nossos pais não nos ensinaram a gostar disso. Dos matos vieram meus medos. Meu filho não vai para o mato que tem cobra, que tem onça, que tem índio, que tem curupira, que tem mapinguari, que tem o diacho. Como é que eu vou gostar de uma coisa de onde vieram os meus medos? E minha mãe dizia ainda: olha, a água não tem cabelo, menino, não vai para a água que tem o candiru, tem o jacaré, tem a cobra, tem um monte de coisa, tem. Então, como é que eu vou gostar de água? E desse mal padecem, meus amigos poetas, os manauara. Todos os nossos igarapés estão poluídos, porque nós efetivamente não gostamos de água. Nós não gostamos da floresta. Eu tenho passado em todas as escolas, nas universidades por aqui, nunca ninguém me disse o nome de 5 árvores do nosso paisagismo. Isso motiva, é o motivo maior para que eu continue cantando. Desde que eu voltei de Porto Alegre, assumi o desafio de cantar minha terra, aprender mais, conhecer os poetas, enfim, me dedicar à literatura para falar desses valores tão simples, simbólicos, que estabelecem um elo de identidade nosso e nos faz pertencer a esse espaço. Nós não temos, professora, essa relação de pertença com o nosso chão. Nós negamos efetivamente o nosso referencial existencial diante deste espaço aqui, em conexão com os nossos valores. É mais ou menos isso. E ao longo da conversa eu posso dar alguns outros exemplos, mas tudo isso é que motiva
o fato de eu ser hoje um poeta e um escritor. Obrigada, Celdo. Só fazer um rápido comentário a partir da última fala. O Celdo quebrar um pouco o meu protocolo aqui. Mas é justamente isso que acontece, eu acho, quando a gente sai da nossa terra, ou às vezes quando a gente acolhe outra, esse lugar de pertencimento, né? A gente acaba afirmando ou então se reconhecendo nesse lugar outro. Eu já vejo um processo contrário, bem do sul para cá, e ficarei aqui até os últimos dias, né? Eu vim fazer o concurso de Universidade do Estado, então já estou há 15 anos, já estou quase mais uma na hora do que gaúcha. Continuando nossa roda de conversas, pegando a fala do professor Hernani Terra, há pouco, né? Sobre a questão do papel social do escritor. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse lugar enunciativo de cada um de vocês. Podemos começar agora por você, Celdo? Se quiser usar isso. Como poeta, não, você aqui pode ser. Como poeta, eu sempre conduzi minha obra para um papel social. Eu fundei o Raízes Caboclas com 3 alunos meus. Um gostava de burinar nas cores dos outros e 2 viciados em droga. Meus alunos, num tempo que não se falava em inclusão social, eu já tive a iniciativa, na época eu era professor e secretário de Educação e Cultura do meu município. Inclusive, professor, eu sou o primeiro gestor no Amazonas a instituir o ensino bilíngue com os índios Ticuna. Durante 10 anos, quem implantou as primeiras escolas no aldeamento Ticuna de Benjamin Constant foi no tempo que eu estava na gestão como secretário. Sou muito amigo de vários, todos os professores Ticunas hoje são meus amigos, foram meus alunos, tenho uma relação muito especial com eles. E essa relação social, que realmente o papel do poeta, como dizia o professor Hernani, ele não está dissociado da questão social nunca, porque todo fazer nosso sempre é em função do outro. Nós sempre temos que buscar uma plateia. Como a minha plateia era no interior, onde o próprio indígena não se reconhecia valorizado, e eu sei disso, porque um índio Ticuna foi adotado na minha casa e eu tenho um Ticuna irmão. Isso, e me contou muitas coisas, me ensinou muitas coisas da sua cultura, porque ele era xamã. E o Elias Carvalho Marinho, que é o nome civilizado dele, que ele tinha outro nome Ticuna, que nunca revelou, ele me ensinou muita coisa da espiritualidade que eu acredito. Por exemplo, até hoje eu acredito no Curupira. Eu acredito em dimensões, inclusive com os xamãs que têm a possibilidade de entrar numa outra dimensão. Eu acredito nisso, talvez muito mais do que na minha fé católica, porque eu vivi isso constantemente, quase que de uma forma materializada. E essa cultura que eu absorvi, eu assumi em Benjamin Constant. Aí veio o papel social, principalmente por causa desse meu comportamento. No momento que se dizia que o povo Ticuna era uma espécie de pária, caboclo significava pária. O Ticuna era simplesmente execrado. As Ticunas não falavam português. Eu tenho uma filha com 50 anos, o nome dela é Ceiara Meri. Os outros 2 amigos meus, professores, todos nós colocamos nos nossos filhos nomes indígenas. E eu passei a chamar os meus alunos, ei caboclo, porque caboclo era uma palavra extremamente pejorativa. E nós passamos a ser chamados também de caboclos, e essa palavra cabocla foi sendo diluída, assimilada, acarinhada, e hoje eu tenho a alegria de dizer que o meu comportamento poético, profissional, o meu comportamento cultural contribuiu muito de forma social, porque tem hoje ticunas doutores, tem hoje ticuna que se afirmaram, já teve ticuna que foi vice-prefeito da minha cidade. Então, isso é um papel histórico que eu faço parte dele
e que tenho certeza que socialmente contribuiu muito. Alô? Alô? É? Obrigado. Bom, como eu disse a vocês no início, existem os amazonenses de Manaus e os amazonenses do interior do estado. São dois tipos de amazonenses. Claro, os dois estão em extinção, são iguais. Manaus é uma cidade-estado. O estado do Amazonas, o maior da federação, ele começa em Manaus e termina em Manaus. Não termina nem na região metropolitana, que é uma ficção que inventaram recentemente, que fica do lado direito do Rio Negro. Manaus não se atreveu nunca a atravessar o Rio Negro. Manaus é uma ilha, menos pelo lado norte, que dizem que chove menos. O sul, o oeste e o leste da cidade é cercado por água. Rio Negro, encontro das águas, Rio Amazonas. E o norte é para onde estamos migrando. Muito recentemente eu falei para um prefeito de Manaus, o Arthur Neto, disse que Manaus precisa de um segundo andar. Porque um dia nós não poderemos sair de carro, de casa, porque tem um engarrafamento na frente da garagem. Manaus chegou ao seu limite físico e cultural. Porque a história de Manaus é uma história de apagamento. Primeiro, o apagamento dos índios, nas praias do Rio Negro, aqui do lado esquerdo. Em segundo lugar, o apagamento desse apagamento, os cemitérios, os locais onde eram registrados as presenças indígenas. Em segundo lugar, Manaus é a história do apagamento de uma cidade de recorte europeu, que nós estamos presenciando até agora esse apagamento. Um cineasta me disse que certa vez, já relatei isso, que para contar a história do Amazonas tem que filmá-la em Belém. Porque a voracidade com que contrabandistas de todos os lugares invadiram essa cidade, desconstruindo a paisagem urbana dela, mudando o piso que se tinha construído aqui, colocando asfalto, que é uma coisa moderna e estúpida, porque é uma concentração cretina de calor. Depois, fomos viciados por esse asfalto a acreditar que não poderíamos viver sem esse cheiro e esse calor, que só passa 2 horas, 3 horas da manhã, quando o sol começa a esquentar de novo o asfalto. Recentemente temos uma experiência incrível de viver num micro-ondas. Eu tinha sofrido essa experiência em Cuiabá. Nunca mais falarei mal de Cuiabá. E agora nós vamos passar por uma terceira fase de apagamento, que é a extração econômica do minério. Durante a extração da borracha, na primeira avalanche de extração da borracha, usava-se uma machadinha para cortar a árvore e extrair o látex. Depois, a grande invenção tecnológica da economia da borracha foi a faca amazônica. Uma faca que um engenheiro genial descobriu que se cortasse a ponta assim, exatamente assim, com um bico de papagaio, ele podia riscar e não ferir com a machadinha o tronco da seringueira. E aí,
Os seringueiros não destruíram os seringais, embora os seringais tenham destruído os seringueiros. Agora, com a mineração, o extrativismo da mineração, nós vamos arrancar a árvore, nós vamos arrancar a terra para descobrir o minério lá embaixo. É uma espécie de pré-sal da terra firme. Quando a época da borracha acabou, Manaus tinha 70, 80 mil habitantes. Era uma cidade de recorte europeu, tinha uma dignidade urbana, europeia, tinha esgoto inglês, tinha porto inglês, tinha banco inglês, português e até brasileiro. Nós temos perto de 2,5 milhões de habitantes agora. Esse distrito industrial não vai deixar nem a faca amazônica aqui para. O que será? Como será a reação de 2,5 milhões de habitantes sem um mínimo de atividade econômica aqui? Manaus nunca produziu nada. Manaus é uma cidade de terceiro setor. Manaus é um limbo. Poderia ser o cérebro da Amazônia, porque nós somos também o umbigo da geopolítica da Amazônia. É essa a minha preocupação poética. Eu virei poeta por uma brincadeira ginasiana. E comecei a imitar tudo quando era poeta romântico, que era legal que a gente enganava as meninas. As meninas adoravam ser chamadas de princesas, de ter comparado seus olhos castanhos com a água de igarapé. Não, a água de igarapé não é legal. As meninas não gostam de água de igarapé. Então não tentem isso. Os cabelos ondulados, e tal. Ou seja, você acabava tentando namorar uma menina que você não sabia quem era, porque você pintava a moça de uma maneira tal que quando você descobria quem era, você odiava. Porque nós temos essa mania, né? É uma mania cultural nossa, europeia, ocidental e cristã, de projetar no outro as nossas carências mais infelizes e mesquinhas. Tem uma canção do Djavan muito bonita, inclusive, que tem a participação de um músico espanhol genial, que é o Paco de Tia, chama-se Oceano. Tem um verso cretino, egoísta, machista, chauvinista. O que mais? O verso é misógino, mas misógino que nem sabe o que é. Misógino é a pessoa que o cara é mijão. Mijão. O verso é lindo, cantado pelo Djavan, é lindo, com a música é linda. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Olha que coisa mais cretina. Por que é que eu vou fazer feliz você? Só porque você me ama. Vamos te enganar, pô. Que obrigação é essa? Então, esse tipo de relação, né, que enfeitiçou muito a lírica brasileira, a lírica espanhola, a língua portuguesa, a língua francesa. Uma vez reclamaram que eu não escrevia poemas de amor. Eu já tinha enganado tanta menina que eu tinha ficado com vergonha. Então eu não escrevia mais poesia de amor. Aliás, o Amor Faustão tem uma fala do, não sei se é do Juricaba ou do Márcio Souza, que se o amor é tão maravilhoso, por que as pessoas sofrem tanto por amor? Né? Você abre o rádio e tem aquela música de corno e quenga, né, que chamam de sertanejo universitário, que é um pessoal que nem passou no Enem, já é universitário. Sertanojo. E é um sertanejo que nunca viu o sertão, porque o sertão que eles viram é o episódio do GNT, porque o agronegócio acabou com o sertão. Não tem sertão mais, isso não existe mais.
Então eu fiz um poema de amor só para contrariar. Eu sou, como o Mário de Andrade dizia, vou escrever o soneto só para mostrar que eu sei escrever um soneto. Mas eu não sei escrever soneto, só escrevi 3 linhas. Então, peido, ronco, rancor. Isto é o amor. Então, tenho me dedicado a desmontar essas mitologias que fazem da gente infeliz por resto da vida. Até que a morte nos separe. É por aí. Eu sempre tive preocupação com a palavra poeta. Eu sempre achei que era um insulto, né? Ah, esse é poeta. Ah, esse é até poeta. Ah, tem uma história. O grande poeta amazonense, Álvaro Maia, era também um político. Foi governador do estado várias vezes, foi senador da República. E era uma figura muito apreciada pelo povo. Um dia, foi um prefeito despachar com ele e disse: governador, eu estou muito preocupado com o promotor lá do meu município, da minha cidade. Por quê? Ele vive, primeiro, ele bem parece um promotor, né? Não usa gravata, não usa paletó, né? Anda conversando, bebendo nos bares e tudo. O senhor sabe, ele até poeta ele é. Vocês sabem quem era esse promotor? O Américo Antolino. Era o senhor poeta. Mas tudo bem. Mas a minha experiência com a vida social, eu nasci, eu já falei várias vezes nisso, eu nasci na beira do rio, na Paraná de Serpa, não tinha luz elétrica, a luz era lamparina, era vela ou farol, né? Eu, quando nasci, a minha parteira era analfabeta, a parteira me pegou, eu acho que era até índia também, né? Mas nasci bem, graças a Deus. Agora, a minha mãe, ela tinha um interesse que a gente se desenvolvesse, que a gente se educasse, e ela dizia assim: quando a gente fazia algo errado, ela dizia: isso é coisa de munduruku, isso ali. Eu fiquei preocupado em saber o que era munduruku. E fui até descobrir, comecei a me interessar pela cultura indígena através dessa expressão que ela usava, né? Munduruku. Ao mesmo tempo que a mamãe criava também umas cunhatãs, né? Havia hábitos disso, né? As pessoas vinham, cunhatãs, os pais deixavam para se educar, etc. E um dia, uma cunhatã começou a chorar de noite porque deram para uma rede que ela não queria dormir. Aquela rede, ela não queria aquela rede, ela queria outra rede. Ela disse: eu quero a minha rede Iretê. Rede Iretê, né? Aí eu fiquei com essa palavra também. Interessante como é que a gente, pequeno, grava determinadas palavras. E vim por saber no dicionário do Dom, um antropólogo que era bicho também, andou pelo Alto Rio Negro, Dom, não sei agora o nome dele, Dom Costa, depois eu vou me lembrar, que Iretê quer dizer uma coisa especial, uma coisa única, é isso? Dentro da lógica. Iretê, né? É onça verdadeira, né? Verdadeira, feliz. Bem, eu fui aprendendo o aspecto, o lado social da cultura, da poesia. O
o Rio Amazonas é muito grande, o pessoal viaja muito a remo, viajava no meu tempo lá, que hoje já tem muito motor de ponto, acabou o remo, né? Mas no meu tempo era remo ou vela, né? E o caboclo ia remando dois, ou montaria um só rema, mas um igaripé já remou uns 4, e o quinto na polpa para fazer o leme, né? E eles remam, então, eles ficam uma situação muito monótona, né? Porque é muito distante as partes que eles vão no rio. E eles começam a conversar. E, às vezes, eles fazem desafios, né? Desafios inversos. Eu até gravei alguns. Dizem assim: eu não vou na tua casa porque o teu porto é de ladeira. Teu cachorro é muito bravo e tua mãe é faladeira. Aí outro dizia assim, repetia para ele: a minha mãe é faladeira, mas a tua também fala. O meu porto é de ladeira para ninguém subir de mala. Aí outro dizia assim: macaquinho do outro lado, comedor de mororé, não sei o que tenho nos olhos que não posso ver mulher. Aí o outro diz assim: eu também não posso ter mulher. Eu posso até perder o tino. Quando ela vem, já passando, eu já vou no seu caminho. Mais ou menos isso, não é? Bem, tudo isso aí me marcou muito. Tanto assim que o meu livro romanceiro, que eu acho que é a melhor coisa que eu, não sei se é a melhor, mas coisa mais séria que eu fiz no campo da poesia, muito tem isso tudo lá, né? E foi essa experiência, essa vivência dessa situação que me levou a escrever o romanceiro. Que o romanceiro, geralmente, ele é escrito em versos de 7 sílabas, de redondilha, e às vezes ele é, grande parte, ele é verso toante, rima toante, e sempre conta histórias heróicas, de aventuras, ou às vezes como o macaquinho do outro lado, comedor de mororé, né? E tinha também a canção de Ninar, não me lembro agora, mas tudo isso faz parte do romanceiro, né? A brincadeira de rua de boi, a pastorinha, seja bem-vinda a cigana formosa, ela vem coberta toda de rosa. Dê-me uma esmola, pelo amor de Deus, que a pobre cigana hoje não comeu. De tudo isso faz parte do romanceiro, né? E no Oibubá, balanceou, balanceou, eu quero ver balancear. Mestre Chico, tira a língua para amanhã não almoçar. E, então, tudo isso faz parte. Então, essa eu acho que é o lado social da minha poesia. Muito obrigado. Vocês poderiam falar um pouco, vocês já falaram em alguns momentos, acerca de quem influencia ou quem influenciou a produção de vocês? Eu não falei isso ainda. Pavulagem minha, porque dá a impressão que eu já nasci poeta, não nasci poeta. E para falar em poeta, aliás, essa questão do poeta, eu me lembro de uma entrevista que eu vi na TV, do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo detestava ser chamado de poeta. Porque quando ele chegava na embaixada brasileira, no Brasil ou lá na Europa, onde ele esteve, os funcionários diziam assim: chegou o poeta. Porque isso, aquele jeito de o cara que chegou aí, o cara que corta tarros, o cara que não faz porra nenhuma aqui, só vem aqui ganhar o dinheiro e tal. O poeta é o cara que sempre foi visto e contribuiu muito também por causa disso, como um pária, um sujeito não rentável. E a pessoa não rentável, ela não serve para nada, né? Ela tem que render dinheiro, ela não precisa produzir nada, a não ser dinheiro. E o poeta sempre teve essa aura romântica de que o poeta sempre parece que nunca gostou de gente.
O poeta parece que nunca gostou de gente. Ele tem sempre um mal-estar freudiano da civilização. É um cara que está à distância. E é preciso realmente estar à distância do ser humano. Porque senão o ser humano é contagioso. Se você não mantiver um distanciamento de um problema, de uma situação, você não vai poder vê-lo de uma maneira mais contextualizada. O peixe, por exemplo, você vai descobrir que é peixe quando está na praia, né? sem água, né? O peixe precisa de água para respirar. E nós precisamos criar. O escritor, o artista, ele precisa criar um distanciamento. Porque senão, se ele ficar imerso na problemática comum e tudo, ele não vai ver a problemática comum. Ele vai ficar comum. Todo inventor, ele vai procurar naquelas coisas que são comuns uma saída para a mesmice. Porque as pessoas sofrem com a mesmice. E o sofrer vicia. As pessoas se viciam no sofrimento. E têm medo de sair do sofrimento para não sofrer. Tem gente que prefere morrer do que pensar na morte. E realmente pensar na morte é uma coisa cruel. É melhor morrer mesmo. Então, essa indisposição com a mesmice é que devolve ao artista a sua energia. A poesia, você pode dizer, a poesia é coisa do belo. Toda vez que alguém pensa em poesia, pensa em um doce com uma cereja em cima. O Elcio uma vez disse, acho que num site da academia, que toda palavra é poética. Eu acho que toda palavra. Merda, por exemplo, é poética. Agora, você tem que saber quando fazer esse compor, porque senão vai ser uma merda mesmo. Né? Você tem que saber construir. Tem que saber, porque a história da inspiração, não tem inspiração. Não existe inspiração, é burrice. Quem vive inspirado precisa de um psicanalista. Eu hoje acordei inspirado, vou escrever um poema. Porra nenhuma. Procura um psicanalista. É depressão, ansiedade, insatisfação, é malquerência, é insatisfação, é pobreza. Inspiração é pobreza. O trabalho, sim, é que vai criar a poesia. A poesia não existe, ela tem que ser criada. Cachoeira não faz poesia. Macaco não faz poesia. Açaizeiro não faz poesia. O rio Amazonas é a coisa mais monótona que existe. Eu desci uma vez o rio Amazonas até Parintins, namorado num barco recreio, e quando eu acordei na época eu fumava, já tinha um senhor, naquela época era mais velho que eu, hoje já deve ter morrido, e faz muito tempo, ele já estava fumando lá. Eu cheguei com meu cigarro, também fiquei fumando, bom dia. Bom dia. E fiquei lá olhando o rio Amazonas. A mesma coisa. O rio Amazonas não tem paisagem, cara. Aí o velhinho também estava lá numa boa fumando. Acabou o cigarro dele, estava fumando primeiro que eu, acabou primeiro que eu, jogou no rio a guimba, né? Aí olhou para mim e disse: quanta madeira. Sabe, o cara não vê nem a floresta atrás da árvore, já é a madeira. Já é a madeira. Olha a paisagem do rio Amazonas. A madeira na margem. Madeira, já viu tudo cerrado, tudo, né? E o Ibama de costa lá para não ver. Então essas coisas assim que nos fazem. Eu tenho medo da floresta. Eu e o Márcio temos essa coisa em comum, que é o medo da floresta. Você entra numa floresta, 1,5 metros na floresta, você não sabe mais onde está, cara. Você sabe que está na floresta, claro que você entrou na floresta, não foi no palácio.
Mas você não sabe mais onde está. Você pode ter GPS, não interessa, porque você não sabe qual é o oeste, não sabe nada. E o GPS não sabe que tem uma igarapé que pode estar a 5 metros de ti. É tipo o GPS do Uber aqui de Manaus. Né? Você quer sair de um lugar de Manaus para outro lugar em Manaus, ele te manda para Iranduba, né? Porque ele não paga gasolina, aí até te voltar para o mesmo lugar, porque o GPS de Manaus ele vê 5 pessoas no sinal vermelho, já é um engarrafamento. Então, esses contrastes incríveis que nós temos na cidade. Por que diabo nós fizemos uma cidade? Para que serve uma cidade? Bom, cidade é bom porque tem carro, tem teatro, tem internet, tem... Né? Os índios não têm internet. Para que diabo o índio precisa de internet? A economia virou um negócio tão global que hoje nós temos que começar tudo de novo, zero. Porque a economia hoje é briga por mercado. Mercado. Mas nós já demos a volta no planeta. E agora? Qual é a saída da gente? Não tem saída, cara. O mundo é redondo. O Bob Dylan perguntava: seguir sempre em frente é deixar tudo para trás? E quando nós dermos a volta à procura, que nós só saímos à procura, nós vamos encontrar o nosso mesmo lugar? O rio nunca tem a mesma água onde você vai botar a mão. O que é que nós queremos? Ficar ricos? Porque isso também vicia. Isso também vicia. Que conforto nós construímos para nós? Bem, nós pegamos os melhores apartamentos para morar, mas nós não moramos no apartamento. A gente mora na cidade. A gente só volta para o apartamento para dormir. São os nossos dormitórios de luxo ou não? No Japão existem gavetas para você dormir, em Tóquio. Que é a coisa mais... Né? O cara chega com sono e não quer ver televisão. Então fica num caixote lá para dormir e acorda para trabalhar. Então, essas coisas assim que vocês estão vendo aqui são 3 experiências vindas, 2 do interior e outra para um outro interior. E Manaus é o interior do Brasil. O Brasil não sabe onde fica o Amazonas. E principalmente não sabe onde fica Manaus. A não ser que a temperatura chegue a 40 graus. Aí tudo bem, descobre que Manaus está aqui queimando. E nem precisava, porque o Rio de Janeiro chega a 59 de sensação térmica. Há 2 semanas foi assim. Sim, e aí? Tinha uma amiga minha, colunista social, que disse assim, quando o Jornal Nacional ia dizer, a garota do tempo levantava e dizia: nessa mancha escura aqui era o Amazonas. Essa mancha escura aqui era o Amazonas. Quer dizer que aqui ia dar 32 graus. Um horror de temperatura. Se baixar, a gente morre congelado. E aqui nós temos uma experiência que é uma das grandes tradições amazônicas, é o nordestino. O repente, o rap urbano, que nós trouxemos de Nova York, dos guetos de Nova York, o Patativa do Laçaré já fazia isso há muito tempo. Os repentistas, Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Agora vem uma garotada que é sertanejo universitário fazer rap. O primeiro rap urbano é o Partido Alto, que a ignorância chama de pagode. Pagode não é ritmo, pagode é uma reunião social de partideiros. Aí a garotada gazeta a aula para fazer rap, que o hip hop americano trouxe para cá como uma expressão negra do brasileiro. E o negro brasileiro já tinha tudo, né, régua e compasso dado pela Bahia, segundo um negro chamado Gilberto Gil. Então a gente fica nesse país ciscando
bicando em novidades. Que novidade a gente sabe? Já chegam velhas. Como a moda. A moda é uma coisa que de 10 em 10 anos é a mesma. E isso é um grande progresso que a civilização ocidental cristã trouxe para cá, para o novo mundo. Vieram para cá tentar fazer uma Europa que desse certo. Não deu. A Europa não deu certo lá e não deu certo aqui. E nós estamos tentando fazer um mundo nosso, resgatar, que eu odeio essa palavra, mas no momento não me surge outro, ou melhor, inventar um mundo nosso. Um mundo negro, um mundo indígena, um mundo mestiço, quase branco, quase negro, quase índio, quase nada. Talvez possamos construir isso. E por isso nós somos poetas, por isso nós somos pintores, nós somos teatrólogos, nós somos dramaturgos, nós somos cantores, nós somos o diabo a quatro, somos nada também, porque cansa-se uma porção de coisas. Mas a gente respira fundo quando é possível, quando não tem fumaça lá fora, e vamos fazer de novo. Vamos tentar 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 de novo. Porque se sofrer vicia, viver é um vício ancestral. Não precisamos nem pensar para estar vivos. Só pulsar, 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 pulsar e respirar. Beleza. Acho que nós estamos chegando basicamente, não sei se é dos finalmente, eu quero dizer, pegar duas citações do Walt Disney. A primeira, do Patativa do Assaré, que é o parâmetro do meu fazer poético, pela sua simplicidade, pela sua história. Ele dizia: canto as fulô e os abrolhos com todas as coisas daqui, para toda parte que eu olho vejo um verso singulier. Às vezes andando nos vales, atrás de curar meus males, quero reparar para a serra. Assim que eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Ele disse muito bem que não tem inspiração. O olhar subjetivo do poeta alcança a leitura de coisas que a gente pouco lê. Como ele é um poeta urbano, ele acha o nosso rio monótono. Eu já olho para o rio, acho tanta coisa bonita, em cada momento eu vejo que a paisagem muda, porque a configuração, às vezes, das sabalmeiras, são sinaleiras, são um monte de coisa, a riqueza das imbaúbas, que eu até já fiz um grupo com esse nome. Eu vejo tanta coisa bonita, da mesma forma que eu vejo no urbano, que um olhar urbano vê isso aqui, um pedacinho de lixo. O poeta do interior, o poeta tenta enxergar algo que conte uma história que ultrapasse a mera dimensão do lixo. O plástico vem do petróleo, o petróleo vem de restos orgânicos de milênios, e eu poeticamente imagino que nesse pedacinho de plástico possa conter o DNA de um pássaro lá do passado, e eu posso acordá-lo como poeta, e quero acordá-lo para vocês. Depois do passarinho, né? Quem vai cantar, né? Mas é o seguinte, eu acho que... Deixa eu ver. Estamos conversando sobre o que mesmo? Antigamente era poesia. Não, é o seguinte. Pode ficar à vontade. Sobre a experiência, As produções. a influência. Olha, eu realmente gosto muito do Rio, viu, Letícia? O meu grande sonho, quando eu estava à beira do rio, em Itacoatiara, já na maturidade,
com meus 18 anos, era vir para Manaus. Em Manaus tinha 150 mil habitantes naquele tempo. Quando eu cheguei aqui, os carros na rua tinham um dono, aquele carro do doutor fulano de tal, aquele outro fulano de tal, etc. Os táxis eram 5 táxis no máximo. Empresa Rio Negro, se não me engano. E estacionava no meio da rua, da avenida aqui, Eduardo Ribeiro. Estava bem no meio mesmo, os carros que ligavam ali. Então a cidade era pequeníssima. Clube da madrugada, as pessoas andavam, olha, lá vai o poeta ali, olha aquele poeta lá. Lá veio, olha quem veio ali, é o Péricles Moraes. Péricles Moraes vinha andando pela rua, andava a pé, ninguém andava mais no carro. Bem, a cidade cresceu, mas eu não deixei nunca de gostar do Rio. Eu acho o Rio um negócio espetacular. Olha, Aldísio, quando a gente sai do Rio Negro e vai ao encontro das águas, o Rio Negro realmente é muito bonito, mas ele é pobre. Ele é pobre de vida animal. Tem poucas aves, tem poucos peixes, até boto, tem pouco boto. Quando a gente sai do Rio Amazonas, que é aquela água marrenta, violenta, a gente percebe logo a vida, viu? A gente começa a ver gaivotas, começa a ver maçarico, começa a ver rebojos com canarana, né? Começa a ver boto molhando nele, começa a ver miuá mergulhão, né? Tá? Então eu acho que realmente o rio marca muito a nossa vida. O rio comanda a vida, segundo dizia o grande amazonólogo, Eterno Tocantins. E as cidades, elas têm as suas dificuldades. Eu me lembro uma vez, eu estava em Nova York, viu? Deixa eu jogar um pouco, viu? Eu estava em Nova York e estava no hotel lá do lado, e o hotel, acho que era o 10º andar, eu estava. De repente eu olhei de tardinha assim, umas 6 horas da tarde, eu acho, quase 19h30. Um cidadão, um cavalheiro, elegante, roupa escura, né? Gravata, paletó, sapatos, começou a tirar a roupa, né? Tirou a roupa, deu toda a roupa. Aí ficou só, acho que só de cueca, era verão. Era verão, nos Estados Unidos. Né? Bem, tudo bem, ele ficou lá, né? Quando foi no outro dia, eu não sou minha boca, que eu acordo de madrugada, né? Eu acordo muito cedo. E eu acordei e fui para lá olhar o homem, às 6 horas. Aí o homem levantou, começou a se vestir, vestiu a camisa, vestiu a calça, ele saiu de lá, com aquela elegância dele. E ninguém sabe se ele é um banqueiro, se ele é um senador da República, se ele é um aventureiro qualquer. Viu? Então as cidades, elas são capazes de fazer isso, eu acho, não é? Mas eu acho muito importante a cidade, porque ela tem uma mística, não é? A cidade tem uma mística, ela é cheia de mitos, não é? E a cidade, ela é um instrumento de aproximação das pessoas. Me parece que a gente, no interior, eu me lembro lá no Roseiral, quando morria uma pessoa, que o rapaz sabia que morria, ele ia de noite, assim, 7 horas da noite, pelo Cacoal, um bocado de tempo, era um vizinho, né? O vizinho era, a gente já veio de canoa para ir para o vizinho, né? Na Manaus não, em uma cidade não, na cidade a gente está no mesmo edifício, desse 2º andar, vai jogar um dominó lá embaixo, vai jogar uma carta ali no 4º andar, vai sair ali para beber uma cervejinha, um choppzinho no bar, né? Que isso não tem na beira do rio, bem amarrado, né? Bem amarrado. A gente bebe, se quiser beber, bebe em casa e olhe lá, né? De modo que eu acho, viu, Aldísio, que a cidade também tem sua poesia. Eu acho que inspiração é mais uma disposição. Quer dizer, quando a gente acorda, vê o Rio Negro, vê na frente, assim, agora o Rio Negro está esquisitíssimo, né? Porque com a vazante, com a seca muito grande,
Lá do outro lado tem uma ilha chamada Ilha do Camaleão. A Ilha do Camaleão é uma ilhazinha que toda vez a gente vê, quando segue um pouco o rio, está vendo lá. Mas esse ano tem toda a ilha. Ela está enorme, a Ilha do Camaleão. Lá em frente do Tarumã tem outra ilha. Agora está verdinha já, porque ela rapidamente o capim nasce, né? Então o Rio Negro está completamente diferente daquilo que ele é quando está cheio. Hoje é a segunda maior enchente da história, dizem, a maior vazante da história do Rio Negro. Bem, então é isso que eu acho. Eu acho que a gente olha e a gente fica disposto a escrever. Não adianta a gente querer escrever quando a gente não está disposto a escrever. A mão não funciona, viu? A cabeça não funciona, nada funciona. A gente tem que fazer outra coisa, menos escrever. Então eu acho que alguma coisa acontece no meu coração. Eu acho que acontece. Eu acho que para escrever acontece alguma coisa. Viu? Isso eu acho que não é assim tão mecânico. Viu? Uma força interior, sabe lá, leva a gente a escrever. É isso aí. Elson, podemos começar com você agora. A penúltima pergunta sobre, você estava falando, né, que algo que remete, né, no momento da escrita, e aos aspirantes a escritores. O que você sugere? Nós estamos aqui com uma geração, né, uma representação de poetas que estão na ativa e que é uma inspiração para muitos aspirantes, né? E vocês, o que vocês sugerem a esses aspirantes a escritores? Olha, Antônio Vendato também ali, ó. Ele é mais velho, ela está com 25 anos, né? Foi até casado, para ficar maduro, né? E ele gostava de escrever poesia, viu? Um dia ele me trouxe um poema muito bonito, um poema. Eu disse, rapaz, você tem futuro, viu? Mas não teve, mas não teve futuro, ele não parou de escrever, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o grande estímulo para a gente, para os jovens escreverem, eles têm que ler muito. Ler, não adianta querer fazer nada sem ler. A gente tem que meter o nariz no livro, tem que ler, tem que viver, tem que comer, tem que beber. Tudo bem feito. Tudo bem feito. Não deve comer muito, não deve beber muito, não deve transar muito. Tem que ser equilibrado, viu? Porque senão as pessoas morrem, tipo o Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo morreu com 19 anos, né? Morre como o Castro Alves, morreu com 24 anos. Por quê? Bebeu muito, transou muito, né? E etc. Então eu acho que os jovens eles têm que encontrar o equilíbrio. Dizem que as regras da estética fundamentais, clássicas, estão no equilíbrio, harmonia, Esteta aí, filósofo, me ajuda. Equilíbrio, harmonia, e a terceira palavra não me veio agora. Mas isso aí é importante, o equilíbrio, harmonia. Eu acho que sim. Um dia, eu estava lá na rua Barroso, meu pai morava com ele, Barroso, aí chega lá um jovem, viu, bem vestidinho, etc., chamado Márcio Souza. Ele chegou, ele chegou lá com um livro chamado, deixa eu ver o livro, era Valdez, Galvez, Imperador do Acre. Rapaz, ele tinha um livro editado, sabe por quem? Pela imprensa oficial, viu? Imprensa oficial. E era um livro assim, tipo edição de bolso, né?
Aí ele me levou o livro lá, rapaz, eu li, eu disse, pai, esse livro aqui, eu não falei para ele não. Mas ele disse, esse livro aqui vai ser um sucesso, né? Vai ser um sucesso. E não foi outro, não deu outra. Né? Foi eu acho que é o maior livro do. Outro dia eu vi uma tradução em turco. Sim. Uma tradução dentro do livro dele em turco. 35 traduções. Quantos? 35 traduções. Né? Então, assim, agora o Márcio quem fez? O Márcio trabalhou, o Márcio estudou, o Márcio trabalhou muito, né? E eu acho que isso é que o jovem deve fazer. A gente não pode fazer nada sem trabalho. Não adianta. A poesia não chega assim como a fumaça da cidade. Né? Ela chega com o trabalho. Eu faço questão, nós estamos com o tempo quase esgotado e eu tenho pavor de passar da hora. Faz muito tempo que cheguei aqui em Manaus, cheguei em 89 e recentemente conheci, assim que cheguei, conheci um senhor, um jovem, lá na Cachoeirinha, chamado Neco. Meu irmão Heriberto Barrão disse, se tu encontrares um Neco, um senhor que ele vai te interpelar, vai fazer alguma coisa contigo, já leva em conta que ele não é bem da cabeça. E um dia encontrei com o Neco, sem camisa, dizendo, o que você está fazendo por aqui, rapaz? Eu digo, eu vou aqui, moro aqui, meu amigo. Olha, eu sou cabo, e tu tem que me respeitar que eu sou cabo, meu irmão. Eu digo, mas você é cabo, rapaz. Com esse físico mesmo, tu é forte, sou forte mesmo, meu irmão. Eu digo, tu deveria ser Polícia Federal. Aí, cara, gostei. A síndrome de Neco, a partir daquele momento, o Neco ia ser Polícia Federal. Manaus, vi muitas vezes isso, juro que vi muitas vezes, assim que chegaram as boas máquinas de fotografia, gente que eu conheço, comprar uma boa máquina, uma semana depois já era fotógrafo, um mês depois estava fazendo a exposição, sem nunca ter tido uma noção do que é fotografia. Hoje eu vejo em Manaus, inclusive nas escolas, crianças escrevendo livros sem ter a menor estrutura de que seja uma construção poética. Professores já chegaram comigo dizendo, olha, esse poema lindo, maravilhoso que esse menino fez e tal. Em uma ocasião, uma escola até pediu que eu fizesse o prefácio de um livro desse. Na hora que eu vi o livro, eu disse, olha, eu não tenho serviço para poesia. Eu posso dar uma oficina aqui, o mínimo do índice é prosa. As pessoas estão colocando hoje a prosa em forma de verso, dizendo que está fazendo poesia. Então, a minha primeira recomendação, recentemente, alguns poetas aqui queridos nós estamos fazendo uma temporada de um recital poético, que já é a 5ª edição. Tem alguns poetas aqui, o Nelson, né? a Gracinete, enfim. E a minha recomendação que eu faço é a seguinte: o mecânico aprende mecânica para fazer a sua profissão. O pedreiro, toda a profissão, o médico aprende executar a sua profissão. Por que o poeta não tem que aprender? Tem que fazer de qualquer jeito? Meu Deus, o que se tem hoje em Manaus, infelizmente, é uma lavra de poemas completamente dissociado daquilo que possa nos representar, daquilo que possa representar a poesia amazônica, e a geração agora está indo embora. Então, a primeira recomendação que eu faço para a nova geração de poetas, além de ler, leiam coisas que estruturem o pensamento de como fazer um belo poema. Na estrutura, se faz em redondilha, se faz em decassílabo, se faz um alexandrino, se faz ou não, versos brancos, se faz de qualquer jeito, mas com imagens poéticas. A imagem poética é a exata linguagem do que é a poesia. Só estruturar de forma em poemas não quer dizer isso. Então, a minha recomendação, pelo amor de Deus, aprendam. Pegue ali
um compêndio de teoria literária do Enio Tavares, né, assim, que mostramos recentemente. Ali tem um compêndio maravilhoso de como, vários exemplos de como você estruturar um poema. E depois fica livre, assume o teu estilo e pronto. Essa é a minha recomendação. O pior momento desses encontros é esse. O que você aconselha para o cara fazer? É muita pavulagem, né? Você chegar assim, olha, você deve fazer isso, besteira. Mas o Elcio falou o seguinte: realmente, se você quer ser escritor, aliás, você nem sabe se quer ser escritor. Como é que você sabe que quer ser escritor? Eu tenho um filho de... Quantos anos ele tem, meu Deus? Bom, 42, é doutor em antropologia. O Márcio, deu o nome dele de Márcio. É professor, doutor em antropologia. Bom, ele era garoto, ele queria ser goleiro. Pensa num cara que quer ser goleiro. Como é que alguém pensa em ser goleiro? Não queria ser artilheiro, não queria ser goleiro. Até me convidou uma vez para um jogo de pais e filhos, aquele negócio. E eu não sei jogar nem pedra e mangueira. Aí depois o meu filho queria ser cantor de rock. Não queria mais ser goleiro, queria ser cantor de rock. É legal, né, na adolescência ser cantor de rock. Dá namorada, dá dor de cabeça para os pais, dá uma loucura. Aí mais tarde eu sei que o Márcio vira antropólogo. O que tem a ver, né? Tudo. Tem tudo a ver. Então, essa coisa de que eu quero ser escritor. Tiago, você quer ser escritor? Principalmente poeta. Parem com essa ideia de ser poeta. Chega de concorrência. Vai ser romancista como o Márcio, que tem um livro traduzido para o turco, que ele nem sabe se o livro é dele, porque ele não conhece turco. Bom, como é que você... Bom, se quer ser escritor, azar é seu. Então, é o seguinte, você não nasceu escritor. Você, por acaso, nasceu gente. Podia ter nascido macaco, preá, onça que está na moda agora, né? Ninguém nasce, nós nascemos zero. Então vamos ser alguma coisa, porque nós temos que criar um sentido para a vida. Fora disso não tem sentido. Primeiro que você não nasce numa ilha sozinho, você não nasce numa palmeira. Até a palmeira não nasce sozinha. Tem um monte de passarinho fazendo cocô, plantando palmeira. Você tem que interagir com o seu meio, com o seu coletivo. Você tem que descobrir uma coisa que a humanidade descobriu para ser humanidade, descobriu a solidariedade. Não é a piedade, não é a caridade, não é a misericórdia, não é nada disso. É a solidariedade. É o que você pode fazer pelo outro. Aí você vai descobrir que você pode fazer pelo outro com a parábola da aeromoça. Eu descobri a parábola da aeromoça depois de viajar desde criança em avião da FAB, a Força Aérea Brasileira. Viajei em um Catalina que tinha até goteira. E eu nunca mais prestava atenção no que a aeromoça, ou a aeromoça, as comissárias de bordo, né? Você, em caso de necessidade, se o avião cair, ela nunca disse isso. Em caso de necessidade, tem duas saídas pela asa esquerda, pela asa direita, tem duas aqui atrás. Se você tiver um avião, você procura se dar o mais perto possível da saída.
E se o avião despressurizar, aí você vai ter que descobrir primeiro que é despressurizar, né? Aí ela tem as máscaras de oxigênio caem. Despressurizar é porque você precisa de oxigênio. É como Manaus da Covid. Nunca despressurizou aqui para cair máscara de oxigênio na nossa cabeça. Então morreu gente aqui que não acabou mais. Mas se despressurizar, você usa a máscara, bota a máscara, prende aqui, prende, respira fundo. Aí você vai ajudar, inclusive, as crianças, as mulheres, os velhos, os deficientes, porque morto não ajuda ninguém. Mas também não precisa matar as pessoas para ficar vivo. Você vai ser médico, você vai acabar descobrindo que vai ser médico. Não tenha pressa em querer ser. E quando você quer uma coisa, você sabe o que quer. E você ainda não sabe se quer ser goleiro, cantor de rock ou antropólogo. E quando a gente quer, a gente acaba quebrando a cara. Eu quero, sabe, vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu amo uma mulher assim, assado. Quando chega lá, a mulher nem é assim, nem é assado. Aí vem a infelicidade, e até que a morte se separe, vai ser infeliz. Então, para de ficar querendo as coisas. Vai acontecendo. Acontece. Se você está no meio, tem tanta gente aqui, alguma coisa vai acontecer, cara. E lembra da aeromoça, olha, tem uma saída ali, tem outra aqui atrás, e outra aqui atrás. Presta atenção na vida. Presta atenção na vida. Aí você vai ser. Quando você descobrir, você é. Não vai ser. Agora, se você ficar cavando, por que você quer ser poeta? Porque é maravilhoso? Não, é uma droga. Ser poeta é como ser um metalúrgico. É como ser um motorista. É como ser um médico. O que você for acabar, e você vai ser alguma coisa na vida, seja com vontade de ser. Ainda bem que a minha mulher não veio hoje aqui, que eu vou dizer uma coisa que ela ia morrer de rir aqui. Eu trabalho 25 horas por dia. A minha mulher ia desmaiar se ela ouvisse isso. Porque eu não sei consertar uma pia pingando dentro da casa. Eu trabalho lendo texto 25 horas por dia. Eu leio 25 horas por dia, eu escrevo 25 horas por dia, eu penso 25 horas por dia em literatura e escrever e ser um escritor. Um dia eu vou ser um poeta. Um dia eu vou ser um escritor, porque agora eu sei que quero ser um escritor. Eu tenho 76 anos. Até os 100 eu acho que eu consigo. Obrigada aos nossos escritores. Para nós finalizarmos, antes de eu abrir para o público, eu peço para cada um escolher uma produção para poder ler. Ler, vocês não trouxeram um livro, eu acho, né? Mas vou poder declamar. Então, podemos começar com você? Ainda sobre o rio, eu faço questão de recitar um poema que eu gosto muito, que é da nascente do rio Amazonas até a Foz. É grande. Não sei se vocês já viram o vídeo. O rio Amazonas nasce de uma rocha. Ele jorra. O rio se banha de luz, murmureja e vai seguindo, de porto em porto, esculpindo as margens do seu destino. Destino de ser caminho, de ser barco e navegante, de ser leme e comandante do seu próprio caminhar. Canaranas, matupás, membecas e moerus são ilhas de arribação no regime das enchentes.
Nas vazantes, borda praias, onde o rito da desova aninha nos tabuleiros tartarugas tracajás. E no ciclo das areias a vida eclode apressada para ser de novo tocada pelo compasso do rio. Quantas vezes este rio brincou comigo de pira, lavou roupa nas beiradas, foi a fonte do meu pão. Em silêncio e solitário vai vencendo desafios, se envereda em Paranás, bebe água de outros rios. Guarda o segredo dos lagos, se embrenha nos igapós, sabe notícia da mata na boca do igarapé. Ao desfolhar a paisagem, de imagens já distantes dos primeiros navegantes acordando o seu silêncio, o rio acende memórias de lendas, de encantamentos, fragmentos de mistérios que borbulham no seu leito. Carrega todos os sonhos do olhar da ribanceira que se enche de esperança ao ver o barco passar. Sempre que um gesto impensado tolda as águas, mancha a vida, o rio geme no fundo a ferida que já sangra. O sol mingua no poente, brisa mansa maresia, o rio se aquieta e dorme em noturna rumaria. No amanhecer ainda brilha a luz dos últimos astros que à noite se banharam no firmamento do rio, rio de saber, santuário onde os pajés e os sacacas em mirações milenares beberam da sua luz, luz de versos que caminham alumiando barrancos que choram terras caídas à procura de outro chão. Com jeito de cobra grande, o rio das águas barrentas, rumo leste, busca o mar, talvez para se perder, talvez para se encontrar. Bom, eu costumo escrever para esquecer. Está escrito aí, por que eu vou ficar me lembrando, né? Eu não consigo. Eu fui um bom decorador de texto quando eu era criança. Porque eu descobri que se decorasse o texto, os professores iam morrer de amores comigo. Aí descobri que isso era uma fraude. Aí eu perdi a memória. Teve uma época que eu tocava violão, que conhecia 3 acordes. Fiz até algumas músicas com esses 3 acordes. Claro que entre um acorde e outro tinha uma opção de acordes que os meus parceiros acabaram colocando no meio para fazer a música inteira. E aí eu descobri que 3 acordes, eu tocava 1 milhão de músicas, 3 acordes. E eu também descobri que era uma fraude, porque eu nunca ia conseguir tocar um violão